Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre eletrostática, né? Então, o que é eletrostática? É o ramo da física que estuda o comportamento das cargas elétricas elementares em repouso, né? E também avalia fenômenos como a eletrização, tá certo? Então, antes de começar, vamos entender o que são essas cargas elétricas elementares, né? O que são essas partículas elementares. É preciso a gente lembrar que a matéria é constituída de átomos. E o modelo que a gente tem hoje de átomos é o modelo padrão, né? O modelo proposto por Rutherford Bohr. Como é que é esse modelo? A gente tem um núcleo massivo constituído de nêutrons e prótons. E a gente tem em volta desse núcleo uma eletrosfera, onde orbita os elétrons. Isso vocês devem ter estudado na química, tá? Então o que a gente precisa entender? Que os nêutrons não possuem carga elétrica e que o próton possui carga elétrica positiva e o elétron possui carga elétrica negativa. E aí nós temos um princípio básico da eletrostática, tá? E da eletricidade. As partículas de cargas diferentes, ou seja, partícula positiva e partícula negativa, elas se atraem por uma força chamada de força coulombiana, em homenagem a Charles Augustin Coulomb, que foi o físico que determinou e conseguiu calcular, conseguiu uma expressão para calcular essa força, tá? Partículas de mesmo sinal se repulsam, então, sinais contrários se atraem e partículas de mesmos sinais se repulsam. Esse é o princípio básico da eletrostática, tá? E a gente tem que entender que este ano a gente vai estudar este ramo da ciência. A gente está no número das partículas, a gente está no mundo das partículas subatômicas, né? Qual é o comportamento dessas partículas e como elas interagem. E essa interação gera um fenômeno que a gente chama de eletricidade, né? Gera alguns fenômenos como corrente elétrica, energia elétrica, né? E é isso que a gente vai estudar esse ano. Então não esqueçam disso. As partículas positivas atraem as partículas negativas. Partículas de mesmos sinais se repulsam. Por exemplo, partículas positivas repulsam as partículas positivas, negativas repulsam as partículas negativas. Existe uma expressão que está no texto que eu coloquei para vocês para o cálculo dessa força, que essa força depois a gente vai ver que ela é uma força de campo, a natureza dela é de campo, tá? Como é que eu vou calcular essa força? A gente vai usar a expressão da força coulombiana, em homenagem ao físico que eu já citei aqui. Como é que a gente vai calcular? Vai ser assunto para nossas próximas aulas, mas eu já vou falar um pouquinho aqui. Para calcular essa força, nós vamos usar uma constante K multiplicada pela carga das partículas, dividido pela distância ao quadrado entre elas, tá? Mais à frente a gente vai destrinchar melhor essa fórmula e aprender a calcular essa força coulombiana. Bom, a gente precisa falar de mais três fenômenos, que são os fenômenos de eletrização, três tipos de fenômenos. A gente chama fenômeno de eletrização. Dentro da eletrização nós temos três tipos de eletrização. O que é a eletrização? É o processo em que os corpos vão trocar partículas. Que partícula? O elétron. Sempre nos fenômenos da eletricidade, o que está sendo trocado vai ser os elétrons, nunca os prótons. Por quê? Os prótons estão fortemente ligados ao núcleo. Se eles fossem trocados, você mudaria a estrutura da matéria. Então o próton não se movimenta. A partícula positiva ela fica sempre presa ao núcleo. Quem se movimenta é o elétron. Por isso que a gente chama eletricidade, tá? Quem vai se movimentar de um corpo para o outro vai ser o elétron. Toda vez que os corpos trocarem elétrons, a gente vai chamar esse processo de eletrização. Tem três tipos de eletrização, três processos básicos. A eletrização por contato, que é quando você encosta os corpos, e esses corpos vão trocar eletricidade, vão trocar elétrons, né? Atrito, quando você pega o corpo e começa a atritar no outro, você vai ter troca de elétron, reposicionamento de elétron.
E indução. A indução é quando você pega um corpo previamente eletrizado, ele tem carga excedente, aproxima de um outro corpo e as cargas de mesmo sinal vão se desaproximar e vão para o outro lado do corpo. E aí você vai poder eletrizar esse corpo por indução, tá? Então são esses três processos. Leiam o texto, logo mais eu postarei para vocês uma atividade perguntando sobre o assunto. Bye bye pessoal, bom estudo a todos.